Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, sou uma apaixonada por séries e também por livros, sabe? Então, semanalmente ou quando eu consigo vir, eu venho trazer todas as minhas reais impressões, as minhas sensações e também outras coisas mais sobre livros, sobre filmes e sobre séries, ou seja, o que a gente tem consumido ultimamente, né? E eu convido a você, já que você pode estar chegando pela primeira vez neste canal, não é mesmo? Seja bem-vindo, traga também as suas opiniões, as suas impressões, aqui suas dicas também, tá? É bem bacana essa troca aqui de energias. E se caso você já estiver no canal há mais tempo, eu agradeço muito a companhia de vocês todos. Sejam todos muito bem-vindos. E também, se caso for interessante para vocês, tragam também as dicas dos seus amigos, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, que nos ajuda bastante. Bom, gente, essa semana, né, na verdade, este final de semana, nós estamos num episódio bem especial, porque o episódio nós completamos 200 episódios aqui no nosso canal. Nosso canal tem um pouquinho mais de 2 anos de existência, então eu agradeço muito a você que está neste momento nos ouvindo, tanto na sua plataforma de áudio, no seu agregador de áudio favorito, também no YouTube, se caso você estiver nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigada à sua audiência, à sua paciência para me escutar. É muito bom ter todos vocês aqui. Então é o seguinte, nesse episódio especial, a gente vem trazer uma série que ela está quase chegando em novembro, começa a chegar essa primeira leva de episódios. Então a gente começa a falar sobre a última temporada. Então hoje oficialmente nós começamos a relembrar as temporadas anteriores, mas trazendo as nossas impressões até do trailer, coisa que a gente ainda não tinha feito aqui no canal ainda, sobre a série da Netflix. Para mim, uma das séries favoritas que eu tenho na plataforma, que é a série Stranger Things. A gente vai falar então um pouco, relembrando as temporadas anteriores. Então hoje a gente começa a falar sobre a primeira temporada. Vai ter sim alguns spoilers aqui com relação a essa primeira temporada. Uma série que foi exibida inicialmente a partir de 2016 e que tá aí alguns anos, deixando a gente muito feliz. E agora chega um momento final da gente despedir desses personagens que não são mais tão crianças assim, tá? E foram crescendo aí durante as temporadas. Vamos falar sobre as 4 primeiras temporadas. É uma série que a gente já teve a premissa dela aqui no canal, lá no iniciozinho do canal, né? A gente deu a premissa geral das temporadas. A gente falou um pouco sobre a 4ª temporada aqui. Mas dessa vez a gente vai dar sim mais ênfase ao que acontece durante as temporadas, né? Então a gente vai falar sobre a temporada em si, mesmo dando as nossas impressões, o que a gente achou à época. Aos poucos eu tô revendo alguns conteúdos de criadores de conteúdo que falaram à época com relação à temporada. E contar a minha história com relação a essa série, que é uma série que é uma das minhas favoritas, já está no meu hall pessoal das minhas séries favoritas da vida. Stranger Things é uma série com toda a vibe oitentista e noventista, né? Eu que sou uma criança e nascida no finalzinho dos anos da década de 70, então fui aí uma criança nos anos 80, né? Então eu conheço muito dessa vibe dessa série, sabe? Então para mim foi
aquele uau, aquela nostalgia impressionante. E Stranger Things, eu comecei a acompanhar mesmo a partir da terceira. Então, as duas primeiras temporadas eu fui meio que na correria para assistir, né? Tava sendo um dos trends, né, das séries aí, da Netflix. Então, eu, na verdade, comecei a consumir Netflix através dessa série. E para mim foi um achado inimaginável, né? Então, eu tô assim, gente, só inicialmente falando da minha relação com relação a essa série, na minha relação com relação a isso foi fantástico, né? Mas então, vamos comentar um pouco sobre o que acontece nessa primeira temporada aí, com spoilers aí, a gente só mesmo repassando, né, recapitulando a série, para a gente começar essa quinta temporada. A primeiro bloco de episódios, se eu não me engano, vai ao ar no dia 26 de novembro, 27 ali de novembro, e tanto a segunda leva de episódios, o episódio final, bem na virada de ano, né? Sempre nesse caso, a série, geralmente ela ia ao ar por volta ali das 4 da manhã, 5 da manhã, horário de Brasília, né? Mas dessa vez, né, a última temporada vai ter os seus episódios às 10 da noite, dentro desses dias aí que ela vai ao ar. Então, na primeira temporada, ela começa no ano de 1984, bem no fim ali do ano, né, em novembro aproximadamente de 1984. E essa série ela se passa na cidade de Hawkins, que não é uma cidade tão grande, a gente vê que é uma cidade pequena ali da década de 80, mas é uma série que a gente vai ver muito dessas questões. Essa cidade de Hawkins, ela tem ali uma vibe muito diferente do comum, né, das cidades comuns, digamos assim. Porque ele tem esse laboratório na cidade ali, e ele é meio suspeito, ele é um pouco assim sinistro, na verdade. Porque a gente vê que esses experimentos ali nessa cidade não são experimentos comuns, né? Nestes anos ali, na década de 80, muito se dizia sobre até alienígenas mesmo, que estariam entre nós, né? Umas histórias aí de OVNIs, né? Uns anos anteriores estavam aí assombrando muitas pessoas aí. Foram alguns anos que algumas questões ilícitas, aí se você bem me entende, estavam começando a acontecer, mas aqui, conversando entre aspas, né, que na década de 70 a gente teve bastante rolê com relação a isso, mas aqui nessa cidade a gente vê que tem algo mais estranho no ar. Porque a série, no seu primeiro episódio, já começa aí na confusão, né, na gritaria, como se diz, em que tem ali nesse laboratório um experimento que parece que não deu certo ou deu. O que vocês acham? Que tem ali um cientista, ele meio que está tentando conter alguma coisa que aconteceu, e aí a gente descobre que tem uma criatura que acaba ali eliminando esse cientista, uma criatura muito estranha, né? Uma forma meio sinistra, né? E que depois a gente descobre que essa criatura é o Demogorgon, que acabou ali escapando ali e que ele pode estar saindo de dentro deste centro, né, de pesquisas ali, esse laboratório. Mas não foi só ele que escapou deste laboratório. Então, durante todo esse episódio e durante toda a primeira temporada, a gente vê que essa criatura que escapou, ela vai fazer um bocado de bagunça por ali, pela cidade.
E também a gente começa a conhecer as crianças ali da cidade. É um grupo de crianças que amava jogar RPG, a gente vê esse grupo de amigos, então a gente vê eles ali na casa desse menino, né, que no caso a gente vê muito da família do Will, aqui nesse primeiro episódio. E é um menino assim que é mais tímido, ele é mais simples mesmo. E o seu grupo de amigos extremamente especiais, meninos que gostam de estar ali jogando seus jogos de RPG, são meninos que têm bastante bullying ali na escola, nas décadas ali de 80, é uma coisa que sempre aconteceu bullying, né? Enfim, não temos muito o que fazer. E tem esse grupo ali de garotos que a gente vê que são o Will, o Mike, o Justin e o Lucas. E eles ali reunidos ali nesses jogos, mas na casa ali do Will, acontece da mãe dele, a Joyce, e o seu irmão Jonathan são os três componentes ali daquela casa. Mas o que acontece? No meio dessa situação que eles estão ali jogando seu joguinho, deu a hora de ir embora, cada um vai para sua casa. Mas no momento ali em que o Will vai fazer guardar ali algumas coisas, ele acaba meio que desaparecendo misteriosamente. A mãe começa a não entender bulhufo do que está acontecendo. Cadê o menino? Onde o menino está? O menino sumiu. E aí ela vai até ali a polícia e nós conhecemos pela primeira vez um dos nossos policiais mais queridos dessa série, né, que é o Jim Hopper. E ele meio que não entendeu essa questão do menino, achou estranho, né? Ele já conhece ali a Joyce da cidade, a Joyce ali já tem o seu perrengue de estar criando, né, os seus dois filhos só, né? E ele então começa nessa busca, querendo saber onde o Will está, de que maneira, né, ele está ali. E durante essa primeira temporada, a gente começa a descobrir que em Hawkins a vida está seguindo normalmente, tem esse desaparecimento do Will que permeia toda a primeira temporada. A gente vê ali também outros personagens aparecendo, né? A gente vê também o desaparecimento da Bárbara, né? Que é a amiga da irmã do Mike, que é a Nancy, que tem ali um envolvimento com outro personagem, depois ela acaba mais à frente se envolvendo com o Jonathan, irmão do Mike, irmão do Will. E essa confusão toda de personagem na minha cabeça, mas enfim. Então, durante toda essa primeira temporada, a gente vai vendo com relação a esse desaparecimento do Will. Mas, além disso, nós temos, vocês lembram que eu falei que durante essa primeira temporada, a gente tem um outro personagem que meio que escapa desse laboratório. E a gente conhece essa nova menina que tá ali na cidade, uma menina bastante introspectiva, bastante estranha. O nome dela já é um nome estranho, né? Vamos dizer que você vai querer ter um filho e coloca o nome 11 nele, né? Enfim, não é bem assim, mas enfim. E aí a gente tem esse primeiro contato com a Eleven, que é uma menina que parece que ela saiu desse laboratório de Hawkins, fugida, e aí depois a gente vai descobrindo que ela está ali presa há bastante tempo, fazendo muitos experimentos. Eram coisas aí que se falavam muito à época, que alguns jovens de algumas cidades estavam fazendo alguns experimentos ali para descobrir situações que podem ou não ajudar o governo, né? Enfim, isso é uma coisa muito oitentista, né? Se você viveu nessa época, com certeza você vai saber disso até bem melhor do que eu.
Então, durante toda a primeira temporada, a gente vai começando a conhecer todos esses personagens, a gente vai conhecendo como o Will escapou deste tal lugar onde ele estava. E é um detalhe muito interessante que essa vibe de ficção científica misturada com N universos que tinha ali na década de 80, por exemplo, a gente vê muito assim, como se fossem algumas cenas de filmes muito conhecidas. Então, meio que a série ela vai te dando uma dimensão muito grande do que poderia ser essa ameaça em Hawkins. O que esse pessoal desse laboratório fez? Como eles descobriram o que estava acontecendo ali? Por que eles precisavam tanto da Eleven? Esse Demogorgon é muito parecido com aquele bichinho ali, né, do RPG que os meninos jogavam. O que ele quer? Por que ele tá ali? Ele escapou de onde? Então, durante toda essa primeira temporada, a gente vai vendo mais sobre essa história, a gente conhece esse tal mundo invertido, que é como que Hawkins fosse ao contrário, né, ali, numa outra questão de dimensão. Aí você tá pensando aí da Marvel, do universo cinematográfico ali, o mundo paralelo, os multiversos da vida. Então aqui, ó, Stranger Things está também nessa vibe de não mostrar um multi-universo, mas mostrar um mundo invertido ao mundo em que eles estão, né? Uma outra realidade mais sombria, a gente pode, por assim dizer. Então é uma série que, se você viveu essa década de 80 ali também, início dos anos 90, você vai sim identificar muitas coisas. Aqui a série teve, para mim, a feliz ideia de conseguir retratar bem a década de 80, toda a moda, a parte de cabelo, maquiagem que existia à época. Então foi para mim um saudosismo muito grande. Eu realmente acho que é uma das melhores temporadas. Eu acho que é uma série que ela conversa muito com esse público que hoje já é um público bem mais adulto, e que também acaba descobrindo as pessoas mais jovens, né, as gerações mais atuais, sobre as décadas anteriores, né? Eu tenho essa grande felicidade de ter descoberto esse achado na Netflix, que para mim é uma das séries favoritas. Mais uma vez eu vou repetir isso aqui, e que este ano de 2025, vai ser também ouvindo isso em 2050, foi o ano então em que a gente tá mesmo, né, se despedindo dessa série, né, está sendo, né, esse ano em que a gente está se despedindo da série, se despedindo desses personagens que cresceram durante a série, e tem-se ainda muito material da série por aí. Eu acho que não termina aqui exatamente a história, eu acho que é uma história que pode ser explorada em outras mídias também. Inclusive, essa primeira temporada de Stranger Things tem uma HQ que hoje em dia já é mais difícil de achar, não chegou a vir pra gente no Brasil. Se eu não me engano, ela tinha vindo no Pipoque Naquim, me parece que, eu não me lembro exatamente qual foi a editora que tinha trago essa tradução da primeira temporada, que é com relação ao mundo invertido qual o Will ficou aprisionado, sabe? Então é uma HQ muito interessante. Eu cheguei a puxar ela pela internet para me ver como funciona. Cheguei a vê-la também. Ela estava disponível na Amazon um tempo atrás aí pelo Kindle Unlimited. Não sei se está hoje em dia, tá? E não sei como é que tá essa questão de achar ela, se
agora na última temporada, vocês vão fazer alguma coisa diferente. Até então, né, eu não tô ciente disso. Mas é uma temporada, mas é uma HQ que ela fala sobre essa questão do Will no mundo invertido. É muito bacana. Na verdade, era como se fosse um material extra que complementa a experiência da série. E tem também outras HQs, né, outros gibis aí, antigamente para nós era gibis, dão essa dimensão extra a essa série, que é uma das minhas séries favoritas, tá? De novo vou falar isso. É incrível ver essa série e vale muito a pena. Se vamos supor que você nunca viu ainda, você não faz ideia dessa hype aí que já está começando a crescer, uma vez que a gente já está em outubro, e tá a fim de saber o que é essa série, como ela é, a gente vai fazer sim essa cobertura dos blocos, né, como a gente está fazendo de outras séries aqui. E fica esse convite, se caso você não deu ainda uma chance à série, você acha que é uma série infantil, ela não é infantil, tá? Ela tem muito de terror também, ela tem uma mistura de thriller com terror, com série que lembra aqueles filmes da Sessão da Tarde que tinha ali na década de 80. Então é uma série que tem essa vibe gostosa e que, se você não conhece, vale muito a pena conhecer essa série. Então essas são as nossas impressões da primeira temporada, tá, de Stranger Things. Estamos aí começando a nossa cobertura oficial aí da última temporada da série. Tem também uma peça de teatro que tem a ver com a última temporada, né? Com o número 1, né? O Henry, que em breve a gente vai falar sobre essa peça. Se eu não me engano, os bastidores dela estão disponíveis na Netflix também, em formato filme/documentário. E recentemente também nas redes sociais eu vi os próprios atores reagindo às primeiras temporadas da série, e é um barato acompanhar as reações deles, como que foi na época em que eles gravaram, e agora eles, depois de terem finalizado a quinta e última temporada, eles reagindo ao como eles tiveram, né, ali nas temporadas anteriores. Então é isso, gente. Não vou dizer exatamente quando vão vir esses episódios, mas a princípio a gente vai deixar essa temporada, na verdade, se reviver as últimas primeiras temporadas de Stranger Things nos domingos, nos nossos episódios aí de domingo. Não vão ser todos os domingos, a gente vai aí dar um espaçamento até começar a última temporada, mas não vai demorar muito, porque eu quero entregar isso tudo para vocês até dar essa primeira semana aí de episódio, que vai ser no final de novembro. Então, provavelmente aí vão ter domingos que vão entrar as outras séries que já estão aí nos catálogos dos streams, mas a gente começa oficialmente hoje a nossa cobertura aqui da série. Então é isso, muito obrigada para você que está aqui com a gente. O episódio ficou mais longo, mas eu quis colocar toda a minha emoção aqui para vocês, que é uma série que eu gosto bastante. E eu quero saber se você viu a primeira temporada, o que você achou na época que você viu, se você concorda comigo, se tem alguma coisa que também que você não gostou na série, também você pode dizer que não tem nenhum problema você não gostar dessa série. Mas eu quero convidar vocês para a gente falar sobre as últimas temporadas e o que você acha dessa série como um todo, que lá para janeiro do ano que vem a gente vai dar o saldo final da quinta e última temporada e também da série como um todo, tá? Eu convido vocês a estarem com a gente nessa nova jornada. Então, muito obrigada para você que está aqui conosco nesse episódio 200, né? Que é muito bom estar com vocês não imaginam o quanto.
E nos vemos então nos próximos episódios. Aí tem muita coisa para sair, tá saindo aí umas séries polêmicas aí, mas nós vamos nos falando então nos próximos episódios.